Se eu pudesse voar pra ver do alto paraíso celeste criado na terra além mar, onde moram os deuses, as fadas, os magos, os homens e seus ancestrais, que não se cansam de admirar sua beleza, que não se cansam de admirar sua beleza, que não se cansam de admirar sua beleza. Freguesia de Santana, quem te conhece te ama, não te esquece jamais. Freguesia de Santana, quem te conhece te ama, não te esquece jamais. Se eu pudesse voltar, trazer a vida caiçara e sua cultura de volta pro lar, caminhar pela praia, percorrer suas trilhas, peixe fresco na rede, as crianças na areia esperando o canoa chegar. Caminhar pela praia, percorrer suas trilhas, peixe fresco na rede, as crianças na areia esperando o canoa chegar. As crianças na areia esperando o canoa chegar. As crianças na areia esperando o canoa chegar. Freguesia de Santana. Freguesia de Santana. O êxodo caiçara na Ilha Grande. Narrativas sobre a história, a cultura, a religiosidade e o êxodo caiçara neste belo arquipélago situado no município de Angra dos Reis, litoral sul do estado do Rio de Janeiro. A Igreja de Santana, ela foi um marco histórico e religioso da Ilha Grande, Começa lá no século XVIII, em 1796, através de um fazendeiro chamado Major Bento José da Costa. Ele tinha uma capelinha na sua fazenda em louvor a Santana. E ele era muito devoto de Santana, E no século XIX, o bispo do Rio de Janeiro, ele queria implantar na Ilha Grande uma paróquia, uma igreja que fosse o centro da vida religiosa da Ilha Grande. A princípio, a igreja principal da Ilha Grande seria na Praia de Matariz. Não só a freguesia, mas se você for olhar a Ilha Grande e as praias mesmo aqui da nossa região, a maioria delas tem um padroeiro, ou seja, a colonização foi católica, apostólica, romana. Então, por isso, esses padroeiros, por exemplo, tem a festa do Bonfim, que é aqui no centro da cidade, que tem um padroeiro, o Senhor do Bonfim, que tem toda uma história, lenda, a Piedade, a Praia de Piedade, e a Santana, a freguesia de Santana, que foi a primeira freguesia, de Santana, aonde eram reunidos todos os produtos da Ilha Grande, iam para a freguesia onde eram manufaturados, servia como forma de entreposto, e daí era exportado. Então, ali foi a primeira matriz da Ilha Grande. Então o nome já diz, freguesia quer dizer comércio, E Santana porque a devoção era a Santana. Então ali havia uma fazenda, no século XVIII e XIX, que se produzia bastante cana-de-açúcar e café. Então, ali, naquele local, se tinha grande circulação de pessoas. Em 1802, foi criada a Paróquia de Santana.
Então o valor religioso daquela igreja começa com o major, que tinha uma capelinha na sua fazenda. Ele vai doar essa capela ao Bispado do Rio de Janeiro e em 1802 é criada a Paróquia de Santana. E a igreja ela vai ser ampliada, né, para ser uma igreja maior, com altares laterais, altar-mor, batistério, sacristia, torre sineira, couro. Ela é uma igreja completa com a planta de uma igreja matriz. Então começa a devoção no século XVIII. E no século XIX a paróquia é criada e ela se torna padroeira da Ilha Grande. A ilha inteira se reunia naquela igreja. A freguesia ela foi uma paróquia, né? Então temos dados do Alípio Mendes, que ali morava numerosas famílias portuguesas, né? E famílias também escravizadas que estavam ali. Eu só sei que o meu avô veio de Portugal, né? Na época da Ilha de Contenção, essas coisas, vieram muita gente de fora pro Brasil. Mas eu não sei te explicar direito, porque a gente era criança, a gente não tinha essa curiosidade de perguntar, mas de vez em quando eu conversava com ele e ele falou que ele veio de uma ilha de Açores, de Portugal, onde tinha olivas, né? Por isso que é Oliveira, o nome dele é João de Oliveira Santos. Então, por isso que ele tem esse sobrenome, porque veio num lugar onde eles cultivavam muitas oliveiras. Meu pai também se chamava João dos Santos e a minha mãe era Erondina de Oliveira Santos. A Ilha Grande, na década de 60, 70, era mais populosa do que o centro da cidade. O centro da cidade, na década de 60, devia ter 2, 3 mil pessoas e a Ilha Grande 8 mil pessoas, né? Era colônia de pescadores, né? Agricultura de subsistência, a banana, o peixe, a mandioca, né? A farinha, né? A farinha da terra tão gostosa, né? O peixe com banana. Morei, nasci e me criei lá. 19/7/56. Nós éramos 13 irmãos. 2 faleceram ainda pequenos. A gente vivia mais de agricultura, né? Pesca, que meu pai era pescador. E meu pai morreu muito cedo também, né? Ele morreu com 42 anos, a minha mãe ficou viúva com 37 anos, com 11 crianças para criar. E a gente foi sobrevivendo assim, um ajudando o outro, né? Um irmão ajudava a criar o outro. Eu era caçula, eu não cheguei a passar por isso, mas as minhas irmãs, para sobreviver, elas fabricavam tinta, né? Que elas tiravam da madeira, do pobi. E aquela madeira elas cortavam, faziam um tipo de uma lenha, né? Para cozinhar aquela tinta, para poder eles tingirem, os pescadores tingirem a rede. Então eles pediam ela para fabricar a rede e elas tiravam a tinta da madeira e eles ferviam aquilo e fabricavam e tingiam a rede, né? Porque elas faziam de algodão. Então tinha que ficar escura, então tinha que passar pelo aquele processo da tinta para poder eles usarem as redes. A minha família, né, é da Ilha Grande. Eu nasci na praia de Passa Terra, na Ilha Grande, né? E minha família, né, é de origem caiçara, de pescadores, oriundos lá da Ilha Grande. A minha bisavó, ela se chamava Sebastiana, né? E ela viveu até 105 anos. Então eu aprendi, ouvi muito dela falar sobre a freguesia de Santana,
sobre a devoção à Senhora Santana. E também a minha mãe. Minha mãe, ela foi também batizada na Freguesia de Santana, né? E ela foi criada naquele ambiente de festas, né, religiosas na Ilha Grande e na Freguesia de Santana. O meu tataravô, ele foi escravo. A minha bisavó, ela já pega a lei do ventre livre em si. Mas o mais legal é que eles eram devotos, e devotos de Santana. Pescaria. Alguns que trabalhavam lá eram mecânicos, e outros faziam barco, faziam canoa, era o pessoal também que morava também naquela parte ali ao lado do engenho, né? Do engenho antigo. Tinha também uma olaria onde eles fabricavam tijolo para construir as casas. Isso tudo foi no passado. Eu tive a oportunidade, quando garoto, acampar lá. Eu fiquei apaixonado por aquele lugar. Tinha mercearia, tinha sinuca, né? Ali na frente era o grupo escolar, tinham acabado de fazer o grupo escolar. Eu queria até ser professor, né? É por causa disso que eu queria dar aula na ilha, né? Escola, nós tínhamos uma escola, mas a professora da época, ela não tinha não era formada também, né? Na nossa época, a professora era assim, se ela soubesse as 4 operações e a consoante, as vogais, já era professora. Então era o máximo que a gente aprendia a assinar o nosso nome e as 4 operações, e o máximo que tinha era só isso mesmo. E na época também que a gente morava na ilha não tinha barco, era só canoa a remo, né? Então, às vezes, a lancha que fazia essa lancha da carreira, que eles chamavam na época, passava de porto em porto para pegar os moradores, para ir para médico ou para vir para a cidade estudar. Então, a gente pegava canoa a remo e vinha no meio do mar para essa lancha pegar a gente, para a gente poder vir para o centro estudar. Os moradores antigos, né, os pescadores, né, eles começam a fazer essa mudança, né, de vivência na Ilha Grande. Eles começam a querer sair da Ilha Grande e vir para o centro, né? A minha mãe fica e os meus irmãos mais novos também ficaram. Até a época também deles começarem a estudar, e é onde a minha irmã trouxe todos nós para a cidade. Minha mãe ficou bastante tempo ainda na ilha, e quando a gente casou, né, depois veio para Angra, eu fui para São Paulo também, para casa da minha irmã que morava em São Paulo, estudar, trabalhar em São Paulo. Aí voltei de São Paulo, vim para o centro da cidade, né? Mas fim de semana a gente estava todo fim de semana visitando a minha mãe. Construiu a estrada e começaram a construir a estrada e o paraíso apareceu, né? Descobriram o paraíso e quiseram se apossar do paraíso. Então a maioria das pessoas que tem aí 3, 4 gerações, ou avós e bisavós daqui da cidade, tem problema de terra mal resolvido. Quando você abre as estradas, você abre outros elos, né? E esses elos, né, vão fazer que, né, as famílias caiçaras, né, elas começam, né, a perder, né, esse sentido de ter as suas terras, né, como suas. Até que ela resolveu vender a parte dela, que nós pedimos ela para sair, porque naquele tempo era muito perigoso por causa dos presos, né, por causa do presídio que tinha lá, e os presos fugiam, eles iam para as praias, né? E às vezes eles nunca fizeram nada na gente, na freguesia, mas eles pegavam só as canoas do pessoal que moravam lá para fugir para o centro, fugir para a Ponta do Leste. Então eles era o recurso também que eles tinham, então eles passavam por ali, mas graças a Deus nunca agrediram ninguém na freguesia. Então começa essa desvalorização das terras na Ilha Grande, principalmente em Santana, que os antigos moradores, eles vão vender as suas terras, né? E ali se cria, né, um novo episódio na Ilha Grande, né?
praia belíssima, mas que não tem mais moradores. Então, nós saímos pela dificuldade de estudo mesmo. A gente não tinha escola, né? Estudava até o segundo, terceiro ano só, né? Que veio outras professoras, né? E aí a gente só estudava até o terceiro ano. Aí, quando eu completei 10 anos, a minha irmã casou, a mais velha casou, veio morar em Angra, no centro, aí ela trouxe a gente para morar com ela para a gente poder estudar. Essa especulação é que fez, né, esse êxodo, né? As famílias da freguesia venderam as suas terras, né, e saíram de lá. E aí aquela localidade virou uma especulação, sim, imobiliária. Não tem ninguém que mora lá mais, nem irmão, nem tio, mas ninguém. Acho que ainda reside lá na freguesia, eu acho que tem que ser umas 3 ou 4 famílias que eles estão lá, porque eles são caseiros dos que compraram as terras. Lá na freguesia de Santana aconteceu esse episódio. Eles venderam a terra, né? Aí ficou a igreja de Santana, que já não estava muito bem, né? Ela na década de 70, por fotos, ela já estava muito ruim, né? Com falta de restauração no prédio, né? E eles vendem, né? E ela começa a ruir a igreja de Santana. E o pessoal da Dona Otília vendeu, e aí o moço que comprou, a Fídia, né? A firma que comprou, mandou construir aquela escola e mandou reformar a igreja todinha, que estava em escombros, assim, igual o convento Santo Antônio, mais ou menos. A igreja da freguesia já estava assim. E então esse senhor, que eu não lembro o nome dele, ele reformou todinha a igreja e reformou também um sobrado velho que tem do lado ali, né? Que ali era o engenho de cana da época. Então esse senhor que comprou a freguesia, ele reformou aquilo tudo que estava em escombros. Teve um laço triste com a venda das terras, mas também depois a gente conseguiu reabrir a igreja de Santana de volta. Ela fechou em 70, 89, ela foi reaberta. Eu não posso deixar de falar também do poder público, na época, né? 89, né? E 90, né? Através do nosso amigo Ezequiel Miguel, que apoiou a gente imensamente para que essa igreja fosse de novo reaberta. O Marquinho Venâncio. E aí eu e o Marquinho conseguimos entrar em contato e tal, né? Nós éramos secretário. Marquinho Venâncio, que é o cara que mais entende da questão da história, da religiosidade e do cristianismo aqui na nossa terra. E aí conseguimos recuperar as imagens, as pratarias todas, e recuperamos a festa. Fizemos uma ponte maravilhosa para o pessoal atracar e desatracar, virou ponte, né, dos barcos. Todos os barcos atracava, desatracava, e fizemos uma festa. Pô, foi linda. A gente vai lá assim uma vez por ano nas festas de Santana, quando acontece. Todo ano, aí a Secretaria agora de Cultura, né, tá dando uma força, aí ela coloca um saveiro que leva o pessoal lá na festa e traz as pessoas. Entregavam suas casas e vinha para cá e moravam nos morros, e aí tinham que saudade da terra, né, da vida, né, de pescar, de fazer sua rede, né, de pegar, plantar, de tirar de ter aquela vida cotidiana. Eu sinto saudade da nossa infância, né, que era tão gostoso. A gente andava na praia, corria, tomava banho, aquilo era livre, a gente tinha aquela praia. O Natal, o Ano Novo, era tudo tão gostoso, a gente se reunia mais, vivia todo mundo assim muito unido. Ali a gente era como todos fossem uma família. Se um ficava doente, todo mundo ficava doente. Se um passava necessidade, todo mundo, porque era tudo partilhado, né? Havia-se uma partilha muito grande. Um se preocupava com o outro. Se tivesse doente, o vizinho ajudava. Se faltava algum alimento, o outro partilhava com ele, dava. Então, era muito bom na época, assim, nessa parte de partilha e de união, né? A gente era muito unido. Se eu pudesse voltar
trazer a vida caiçara e sua cultura de volta pro lar. Caminhar pela praia, percorrer suas trilhas, peixe fresco na rede, as crianças na areia esperando o canoa chegar. Caminhar pela praia, percorrer suas trilhas, peixe fresco na rede, as crianças na areia esperando o canoa chegar. As crianças na areia esperando o canoa chegar. As crianças na areia esperando o canoa chegar. Freguesia de Santana.